Fala, turma querida. Bom dia, tudo bem com vocês? Professor Darcílio Rodrigues, professor de produção de texto, nono ano. Iremos dar continuidade às aulas à distância sobre produção de texto, tá? Gente, antes de entrarmos nos paradidáticos, eu gostaria de revisar com vocês mais um assunto. Na verdade, não deu tempo nem de começarmos esse assunto em sala de aula, né? Na verdade, é um assunto novo, tá? Que é um assunto chamado de entrevista, tá certo? Todo mundo aqui, gente, sabe o que é uma entrevista, né? Agora, esse gênero textual na escrita, como é que ele funciona? Então, é o que iremos entender hoje. Como é que ele funciona? Para que ele serve? O que é que tem que ter nesse gênero textual? Se você vai usar algum dia ou você vai simplesmente aprender, tudo isso nós iremos ver na aula de hoje, tá, gente? Então, gênero textual, entrevista. Aí eu coloquei aqui. Na rotina jornalística, a entrevista está entre as atividades mais essenciais e é utilizada para obter informações. Quem pergunta? Entrevistador. Quem pergunta? Entrevistado. Mas, gente, veja só. Entrevista não é só ligado à área jornalística. Vocês futuramente estarão fazendo algumas entrevistas, quer queira para um emprego ou quando depois que cursar a universidade for tentar fazer um curso de mestrado ou doutorado, vocês vão passar por esse tipo de situação. Ou vocês podem ser os entrevistadores, as pessoas que vocês queiram contratar para a empresa de vocês ou para o comércio de vocês, a indústria de vocês. Eu não sei qual área vocês vão seguir, tá? Mas a entrevista ela fará parte da vida de vocês. Então é interessante que vocês saibam alguns conceitos básicos sobre a entrevista. Por exemplo, na entrevista eu tenho dois tipos de modalidade, que é a modalidade oral e a modalidade escrita, tá, gente? Então vamos lá. Gênero essencialmente oral, geralmente apresenta por meio de audiovisual, porém também escrito. O que é que acontece aqui? Eu não sei se vocês já. Eu acredito que sim, que vocês já viram alguma entrevista de jogador de futebol ou de algum político, do presidente, do deputado, do governador. E ali há uma câmera, né, onde são feitas perguntas para ele, e aquelas perguntas ali, quando a entrevista não é ao vivo, geralmente a pergunta ela é combinada antes com quem vai responder, tá? Então, nada ali em cima da hora. Às vezes você pode até imaginar que aquela pergunta ali foi feita e pegou o entrevistado de surpresa, mas não. Todas as perguntas ali elas são passadas anteriormente para o entrevistado, para que ele possa saber qual é a resposta que vai dar, saber quantas perguntas vêm, o nível de pergunta, tudo isso, tá, gente? Se você já foi entrevistado, você já sabe mais ou menos do que eu estou falando, né? Segundo, veiculada em jornais, programas de TV, programa de rádio, via oral e na escrita por meio de jornais impressos e revistas. Como estamos falando aqui do gênero textual escrita, que é a nossa área, tá? Então vamos esquecer aquela primeira parte que eu falei por enquanto, que é a entrevista de emprego, tá? E vamos nos ater só a essa parte da escrita, tá certo? Sendo assim, gente, esse tipo de texto ele vai nos apresentar uma estrutura. Lembrando que todo texto que nós iremos produzir, ele vai ter uma norma, tá? Para que servem as normas? Se você pegar aí um sapato seu e abrir aí agora, vai ter assim, o número do sapato no Brasil, o número do sapato nos Estados Unidos, o número do sapato na Alemanha, o número do sapato na Inglaterra. Talvez não tenha todos esses números, mas vai ter esse número aí, tá? Se for uma camisa, também é a mesma coisa. Se você pegar, se tiver algum pai que seja, que trabalhe na parte de engenharia ou com normas da ABNT, tá? A ABNT é uma sigla que significa a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tudo que iremos fazer
ela vai requerer uma técnica, tá? Para colocar uma porta, você vai ter que vai ver que a porta ela tem que ter 90 centímetros por 2,10 para você fazer uma instalação de uma fiação elétrica ou de um cano, uma instalação hidráulica. Para tudo vai ter uma norma, vai ter que ter uma estrutura para a gente seguir, tá? E no texto, gente, não é diferente. Então, a estrutura do gênero narrativa não, perdão. A estrutura do gênero entrevista, acabei trocando as bolas aqui. A estrutura do gênero entrevista, ela vai apresentar primeiro uma manchete ou um título. De preferência, gente, esse título, essa manchete deve ser chamativa. Se você pegar um texto, tiver no Instagram aí, pode dar uma olhada agora. Na página do Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco. Geralmente a manchete ou o título ele é bastante chamativa. Por quê? Ela tem o intuito de prender o leitor, de prender a pessoa que ela quer vender aquela mensagem, tá? Então, se você for escrever, quando você for escrever esse gênero, depois que você fizer a sua entrevista, que você vai fazer, você vai colocar no título uma manchete algo chamativo, tá, gente? Logo mais abaixo vai ter o quê? Vai ter uma apresentação, tá? A apresentação você vai apresentar com quem é que você está entrevistando, o que é que ele faz, enfim, é como se fosse uma apresentação normal de uma pessoa que você estivesse conhecendo naquela hora. Porque lembrando, gente, que quem vai ler o seu texto, as pessoas que vão ler, elas não conhecem a pessoa que está sendo entrevistada. Então é fundamental que você. E por fim, perguntas e respostas. As perguntas, quem vai fazer é a pessoa, é o entrevistador, e as respostas serão dadas para aquelas pessoas que estão sendo entrevistadas, tá? Só um momentinho aqui que fugiu aqui um pouquinho. Voltei, pessoal. Desculpem aí a falha técnica, né? Aconteceu um pequeno deslize aí. Aí acabou voltando para a pasta de vocês, do grupo de vocês da sala, onde eu estou preparando a aula, tá? Momento de adaptação aí, às vezes a gente se perde e aperta o lugar que não deveria apertar, tá certo? Mas acontece, as falhas acontecem. Vamos lá. Manchete ou título, como eu falei, né? Ela deve despertar a atenção do possível leitor. Pode ser uma frase criativa ou uma pergunta interessante. Digamos que no meio daquela entrevista sua lá, você fez uma entrevista lá, fez uma pergunta para o camarada e achou interessante a resposta dele. Então, você acredita que quem lê aquela sua frase, tá certo? Vai ficar convidado a participar da sua entrevista, da leitura da sua entrevista. E esse é o objetivo, tá, gente? Captar aquele leitor para que ele possa ver o que você fez e vender aquilo que você fez, que você trabalhou, né? Apresentação. O que é que tem que ter na apresentação? Trecho situado. É aquela parte que, assim que você coloca o título em cima, tá? Você vai vir para a parte de baixo, que é a parte da apresentação, tá? Se apresentam os pontos de maior relevância na entrevista. Digamos, você vai fazer uma entrevista com um jogador de futebol. O que é que você vai apresentar? Então, nessas primeiras linhas aí, você vai falar as coisas de maior importância, tá? Mais para baixo você vai falar o perfil do entrevistado e a sua experiência profissional. Vamos tirar como exemplo jogador de futebol, tá? Na primeira parte você vai falar alguns temas de maior relevância. Por exemplo, um jogador que vestiu a camisa da seleção brasileira ou que está na Europa, que está lá não sei quantos anos, enfim. Você vai falar nessa primeira parte aí, tá? E o perfil embaixo, a sua experiência profissional. Jogou em não sei quantos times, já vestiu a camisa da seleção brasileira, foi campeão de uma Copa do Mundo. Esse vai ser o perfil da pessoa que você vai entrevistar. E por fim, você vai ter que ter domínio do assunto abordado. Porque quando você for fazer uma pesquisa, alguma coisa do tipo, você vai ter que saber o assunto que você vai falar. Então você vai ter que fazer uma pesquisa antes. Se você for falar sobre futebol, você vai ter que fazer uma pesquisa sobre a vida do jogador, os familiares, onde ele começou, o início de carreira, antes do profissional, tudo isso, tá?
Então você vai ter que ter um domínio sobre o assunto que você vai falar. Outro fator interessante são as perguntas e respostas. Esta é a parte da entrevista propriamente dita, que contém as falas do entrevistador e do entrevistado. Tá? E tem aqui um exemplo aqui embaixo, eu não vou ler não, mas toda vez que você for, que eu vou passar uma atividade para vocês sobre a entrevista, quando vocês forem falar, você coloca o seu nome, coloca um tracinho e a pergunta que você fez. Quando for a pessoa respondendo, você coloca o nome da pessoa, coloca um tracinho lá, o travessão, e a pessoa também respondendo, tá, gente? Então, nesse quesito de perguntas e respostas, você alternando. Possa ser que o seu entrevistador ele fale mais do que você, mas você que está na entrevista é você quem tem o controle, tá, gente? Continuando. A linguagem a ser utilizada deve ser a linguagem padrão. Por quê, gente? A linguagem padrão é que quem pegar o seu texto para ler, ela vai entender. Então, se o entrevistado ele falar algum tipo de gíria ou uma palavra que não seja conhecida da maioria, o que é que você vai fazer? Você vai colocá-la na forma padrão. A linguagem padrão ela é utilizada para que quem pegar o seu texto aqui em Recife, Vitória, ou lá em São Paulo, Rio de Janeiro, ele consiga entender o que você escreveu. Por quê? Se usarmos uma linguagem de gírias, uma linguagem de palavras regionais, as pessoas podem pegar o seu texto e não entender. Por quê? Ela não faz parte do seu meio. Ela não faz parte da sua convivência. Então ela não vai entender as gírias que nós usamos aqui em Pernambuco, tá? Por isso que é interessante, gente, nós evitarmos o uso de gírias. E quando usarmos as gírias, temos que colocar entre aspas e colocarmos também o significado um pouco mais embaixo no final do texto. Tá certo, gente? Realizando a entrevista. Como é que eu tenho que fazer, professor? Vamos lá. O entrevistador primeiro precisa dominar o assunto, como eu falei, né? Se você for falar sobre qualquer coisa, você vai ter que pesquisar antes sobre a vida de alguém, sobre uma doença, sobre um trabalho, sobre um jogador, tá? Você vai ter que pesquisar antes sobre para não chegar lá e ser pego de surpresa. Deve-se manter o objetivo, evitar perguntas que façam muito arrudeios, né? Começa para falar sobre a carreira profissional de um atleta, você começa a falando, sim, como é que você começou? Foi na escola? Foi na sua rua? Não, seja mais objetivo, tá? Evitem arrudeios, até porque quando você vier passar para o papel, se você não for objetivo grande, tá certo? 3. Evite perguntas cujas respostas possam ser apenas sim ou não, tá? A não ser que se queira confirmar alguma informação precisa. Aí você vai usar esse tipo de pergunta ou resposta, né? Prefira as do tipo como, por quê ou o quê. Por quê, gente? Isso é uma técnica que vai exigir que o seu entrevistador ele fale mais e você extraia dali mais informações. Porque se você fizer uma pergunta e a resposta for sim ou não, você não vai ter tanto conteúdo para a sua entrevista, tá? 4. Não tente argumentar com o entrevistado para convencê-lo da sua versão. Lembrando, gente, na entrevista você não está lá para convencer ninguém, tá? Você está lá com o seu ponto de vista, o entrevistado está com o ponto de vista dele, e você não está ali com técnicas de oratória para falar, para convencer. Você está ali apenas para escutar, tá certo? 5. Sempre questione como você sabe, tá? Digamos que seja uma entrevista de caráter científico sobre o corona agora. Aí você vai entrevistar um médico. Aí você começa a fazer pergunta, e lá no meio, quando ele der uma explicação, você vai dizer, sim, mas isso aí você tirou de onde? Qual é a fonte? Né? Você buscou isso onde? Tudo isso, gente, faz parte da entrevista. Isso não quer dizer que você está menosprezando, pormenorizando o seu entrevistado, tá? Isso é parte da entrevista, é uma característica de quem entrevista uma pessoa, tá? Mais adiante, para a gente concluir aqui, tá? Se necessário, faça perguntas a partir das respostas. O que é isso? Você fez uma pergunta, o entrevistado respondeu. Aí você achou que daquela resposta dele pode sair outras perguntas mais interessantes. Isso aí se chama pegar o gancho na resposta, tá?
Então, é muito comum isso acontecer em entrevistas ao vivo. Tá? O entrevistador pergunta uma coisa, o entrevistado responde e a partir da resposta dele, elabora outra pergunta. Tá? Elabore pergunta pertinente. O que é isso, gente? Pertinente é algo que faça sentido. Tá? Se você vai entrevistar um ator, de novela, você não vai perguntar para ele sobre matemática, sobre química, sobre física. Lógico, né, que ele possa ser que ele entenda, e eu acredito que ele entenda também. Mas você não vai perguntar a um ator de novela sobre a Copa do Mundo de 1970 ou a Copa do Mundo de 1994. Você tem que ser pertinente, tem que ser objetivo, tá? Olha, ser pertinente ao tema e ao objetivo da entrevista e que desperte o interesse de possíveis leitores. Então, em entrevista, gente, para a gente encerrar aqui, vocês vão usar todos esses tipos de técnicas, tá? De como preparar a entrevista, as perguntas, de estudar antes, de fazer perguntas objetivas. E depois que você fizer isso tudinho, você vai passar para o papel, tá? Porque geralmente as pessoas fazem com um gravadorzinho de lado para não perder tudo e depois vai passando para o papel, tá? Gente, eu vou estar no chat agora, lá no canal para a gente estar conversando. E eu vou deixar uma atividade para vocês falando sobre entrevista, tá? Vou passar um tema lá bem bacana para vocês fazerem entrevista aí em casa com os pais de vocês, ou com os avós, ou com quem vocês estiverem morando, tá certo? Pessoal, desculpa mais uma vez aí os imprevistos, tá? Nós estamos em fase de adaptação e está sendo muito difícil gravar esses vídeos porque demanda muito tempo e às vezes quando chega no final aí acontece algum pequeno deslize e a gente não quer voltar para não perder um vídeo de 20 minutos por conta de 10 segundos. Então eu peço desculpa pelos erros, pelas falhas e iremos tentar cada vez mais diminuir esse tipo de erros para chegarmos a um nível que a aula não tenha mais esses erros, essa saída de slide, de vídeo, tá certo? Mas o mais importante é que o conteúdo seja passado para vocês, tá certo? Tenham um bom dia e até mais.